Oi! Eu não sei se vocês estão ligados, mas recentemente, aí faz alguns dias que a gente soube quem ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que é o Kazuo Ishiguro, um autor que eu já tinha entrado em contato antes. Na verdade, eu tentei ler O Gigante Enterrado, é um livro que eu acabei abandonando, que eu não gostei de jeito nenhum, assim, eu achei muito lento, achei que não tava nem um pouquinho interessante, enfim, eu falei um pouquinho sobre isso em vídeo na época que eu li, mas eu pensei em ler um outro livro dele, trazer uma opinião aqui pro canal, então eu dei a chance pro livro Não Me Abandone Jamais, que eu acho que é o mais popular dele, assim, também é um livro que já deu origem ao filme com o próprio nome, né, Não Me Abandone Jamais, e confesso pra vocês que eu fui com um pouquinho de medo ler isso aqui, porque, né, já tinha um traumazinho criado ali pelo Gigante Enterrado, e eu estava com 80% de suspeitas de que eu não ia gostar também, mas como eu estava errado, meus amigos, porque isso aqui foi uma leitura incrível, maravilhosa, que me tocou bastante, foi muito diferente das coisas que eu esperava, mas um diferente muito bom, assim, também. Aqui a gente vai acompanhar a história da Kathy, da Ruth e do Tommy, e eles são três amigos ali, logo no começo a gente já vê que a Kathy, ela se tornou uma cuidadora e os outros dois amigos dela viraram doadores. E o que significa isso? Eu não vou contar pra vocês porque isso é um grande spoiler da história. E nesse comecinho de história a gente vê que a Kathy, ela tá contando um pouquinho da história passada dela pra gente chegar nesse ponto onde ela tá hoje e você entender o que tá acontecendo com ela ali. É um livro mais sobre a vida deles, né? Sobre o dia a dia de cada um e o crescimento deles ao longo das coisas que eles vão passando. A história, quando eles são crianças, se passa ali meio que no internato, uma escola chamada Hailsham, e todos os dias eles têm aulas ali, eles têm as pessoas que cuidam deles, que são os guardiões, então são meio que professoras, assim. E o livro é dividido realmente nessas três partes, então parte 1 é a infância, parte 2 é a adolescência e parte 3 é o finalzinho do livro, quando ela já tá um pouquinho mais adulta. Gente, esse livro é lindo, ele é muito tocante, ele é muito profundo, mas também é um pouquinho triste, assim, melancólico. De cara a gente já vê que esse livro tem uma escrita muito gostosa, mas ao mesmo tempo ele é bem lenta. Isso a gente vê também, né, em O Gigante Enterrado, só que aqui eu acho que ele escreve de um jeito um pouquinho melhor, um jeito que te instiga um pouquinho mais a saber o que tá acontecendo. Porque eu acho que essa é a graça nesse livro, sabe? A gente acompanhar o dia a dia, a gente vê aos poucos o crescimento desses personagens e tudo que a existência deles significa. Ele ser lento, eu acho que muitas vezes se tornou uma coisa que eu apreciava demais, assim, porque chegou em certo momento do livro, acho que na metade eu já tava com medo do livro terminar, porque eu tava gostando muito da história. A única coisa maior que a gente tem na história aqui é esse mistério de o que são essas pessoas. Você fica desesperado, porque você não faz ideia, assim, se você for muito bom, eu não sou bom pra adivinhar livro, mas se você for muito bom, você vai conseguir adivinhar. E o que aconteceu? Logo assim, tipo, em 30, 40% do livro, eu fui assistir um vídeo lá do Livrada, que tava falando um pouquinho sobre o Prêmio Nobel, e eu peguei um belo de um spoiler que contou basicamente pra mim o final da história, e a partir disso a minha experiência se tornou outra completamente diferente. O livro, ele não é tão poético, apesar dele ter temas mais profundos assim, mas ele pinta, assim, a partir das coisas que vão acontecendo, a partir das falas dos personagens, ele pinta uma coisa tão bonita, assim, sabe? Gostei dos personagens logo no primeiro capítulo, eu gerei uma empatia muito grande pela protagonista e também, sei lá, a Ruth, que é a amiga dela, eu peguei meio um ódio, assim, porque eu achei ela um personagem insuportável, eu achei uma personagem que toda vez que ela aparecia dava vontade de dar um soco na boca dela, porque ela simplesmente ficava pisando na protagonista e a protagonista ia lá e ficava correndo atrás dela, isso me dava um negócio meio... Ai, mas por um outro lado, o Tommy, que é o outro amigo do triozinho aí, ele é um neném, sabe aqueles personagens que dá vontade de você colocar num potinho e guardar pra você, assim, pra sempre? Ele é muito neném. E o que acontece? Aqui nessa escola onde eles estão, eles são incentivados a produzir muita arte, assim, então os professores nas aulas ali ficam trazendo esse incentivo, até, tipo, tem feiras todos os meses e de vez em quando vê uma mulher e pega essas obras de arte que eles criaram e leva pra uma galeria. Alguns deles desenham, outros pintam, outros criam poesia, outros fazem objetos, sei lá, escultura, enfim. Isso tem tanta importância ali pra eles que, dependendo de como você é, quanto mais arte você cria, quanto melhor é a sua arte, mais você é respeitado ali dentro dessa escola. Só que o Tommy, que é o meu neném, ele não consegue produzir coisas de jeito nenhum, ele é muito ruim e as pessoas zoam muito ele por causa disso, sabe? Porque ele não consegue seguir o ritmo da turma e por causa desse bullying ele acaba desenvolvendo um negócio meio uns ataques, assim, ele fica nervoso, ele começa a se bater e, enfim, é muito esquisito. E por causa desses ataques ele começou a sofrer mais bullying ainda. Os capítulos são bem grandes, como eu disse pra vocês, é um livro bem lento, mas quando você já tá em 30%, ele flui que é uma gostosura, assim, sabe? E essas crianças, elas são diferentes das crianças comuns, e por causa dessa diferença, é um tema também que é muito abordado aqui no livro, que a gente pode até, se você quiser refletir e filosofar sobre isso, passar um pouquinho pra nossa realidade, pensar em relação a preconceito, sabe? Com pessoas diferentes, questões de racismo e tudo mais. Aí tem uma passagem, existem pessoas lá fora que não odeiam você, nem lhe desejam nenhum mal, mas ainda assim estremecem só de pensar em você.
você e que sentem pavor diante da simples possibilidade de que sua mão roce na deles. É como passar diante do espelho e perceber que ele reflete uma coisa estranha e perturbadora. Eu não preciso nem explicar essa passagem pra vocês, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. E esse livro, ele tem muitos significados. Até o próprio título, pra mim, eu consegui tirar, assim, uns 3, 4 significados. Por exemplo, o Não Me Abandone Jamais pode se relacionar à amizade dos três ali, sabe? De não querer perder um ao outro. Pode significar também uma coisa relacionada a uma música que a personagem principal aqui, ela ouve em certa parte da história, que tem a ver com filhos e tudo mais, que eu não vou explicar certinho porque eu quero que vocês leiam. E também pode ser até a questão que no final ele fala um pouquinho sobre o mundo, que o mundo antigamente ele era mais caloroso, ele era mais acolhedor, e hoje a gente vive num mundo que é cruel e duro, então é como se os personagens estivessem dizendo para aquela imagem do mundo do passado: não me abandone jamais, sabe? Fica aqui para sempre, não deixa esse mundo cruel tomar conta do nosso. E através desses episódios que vão acontecendo na escola, você vai ficando muito de coração partido, porque a gente vê que as crianças, elas têm um desejo de um carinho maior, sabe? De uma atenção maior dos guardiões. Isso reflete muito nas atitudes delas, então a forma como elas lidam entre si, mas a forma como elas fazem pra, sei lá, até chamar a atenção de um guardião pra ter esse carinho extra. Às vezes você pode ler e pensar que aquela cena que você tá lendo não tá levando a lugar nenhum, mas assim, no último parágrafo você vai ver como tudo faz sentido e como tem uma mensagem maior pra aquilo. Você fala, uau, porque ele tem um jeito de contar a história assim que é meio visceral, quietinho, que quer dizer o seguinte: você tá ali, tá bonitinho, tá lendo sua história, quando você percebe, meu amigo, meu coração tá ali jogado no chão, nem tinha visto. Mais pra frente, nessa fase de adolescência deles, né, na segunda parte, eles vão até morar em um outro lugar, que é tipo um casarão, assim, e como eles estão na adolescência, também começa a abordar bastante essa questão do sexo entre eles, então vira um assunto que eles começam a falar bastante, até um pouco dessa questão da criatividade, das artes que eles produzem fica em segundo plano, eles ficam meio no cio, assim, sabe? E as coisas que os personagens vão sentindo, a personalidade deles, tudo é passado de um jeito tão mínimo, assim, através dos gestos desses personagens, que chega a ser assustador de verdade. Aí quando a gente chega na terceira parte, que a gente tem todas as revelações e as respostas para aquilo que tava angustiando a gente, eu achei bem legal, apesar de que, como eu disse, grande parte eu já sabia por causa do spoiler que eu levei. Eu quero saber de vocês também, se vocês já leram, deixa aqui nos comentários como foi a experiência não sabendo nada, ou se você também, não que você já tomou spoiler, mas se você conseguiu adivinhar. E no final, assim, gente, é um livro sobre crescimento, é um livro sobre os laços que as pessoas fazem ao longo da sua vida e como eles perduram ao longo do tempo. Então, é uma mensagem muito interessante, assim, sobre como o mundo hoje é instável e sobre como os sentimentos e as opiniões estão sempre pendendo de um lado pro outro. As pessoas não se decidem o que elas querem sentir, ou as opiniões que elas têm, é tudo meio instável mesmo, e você se dá bem no mundo de hoje, é uma coisa boa acontecer com você, é simplesmente questão de sorte, sabe? Ele até diz de um jeito tipo, se deu certo é porque veio a calhar. E também como ele lida bastante com essa questão de crescimento, de infância e tudo mais, ele diz que a inocência faz a infância, então você saber o que tá lá no seu futuro e você saber coisas lá da frente, faz a vida parecer meio inútil, meio sem motivo. Então isso também a gente vê através dos personagens, eles parecem que eles têm uma linha que eles conseguem ver, mas eles não sabem que eles veem, pra não ultrapassar certos assuntos, pra não perguntar certas coisas no momento errado, porque eles sabem que a partir do momento que eles descobrirem o que tá lá no futuro deles, a infância deles acabou, não vai ter motivo e razão nenhuma pra aproveitar aquilo agora, sabe? Isso diz muito também sobre a nossa realidade, sobre a inocência da infância, enfim. É um livro muito maravilhoso, muito bacana. Eu já tô com outro livro do autor aqui, que é Os Vestígios do Dia, que eu pretendo ler logo em breve, e vamos ver se é tão bom quanto, mas esse aqui, aprovadíssimo. Se você gostou dessa recomendação e quer conversar mais comigo sobre outras recomendações de livros ou sobre outras coisas aí da vida, de tudo Geek Freak, sei lá, é só você me seguir nas redes sociais, então tá aí, Facebook, Twitter, Instagram. Lá nas redes eu tô sempre em contato com vocês, me chama pra bater um papo, vem, manda uma recomendação de livro pra mim também, ou vem falar o que você achou dessa leitura. Se você gostou desse vídeo, gostou desse canal, ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve pra receber novos vídeos sempre que eles forem ao ar. Clica aqui no botãozinho, seja muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui por enquanto, mas logo logo a gente se vê aí num próximo vídeo, beleza? Um grande beijo pra vocês e tchau!